Fala galera, estamos de volta, é mais um vídeo sobre esse trabalho de astronomia que a gente está fazendo. No último vídeo a gente falou sobre o modelo geocêntrico, Terra no centro do sistema, tudo girando ao redor da Terra. Nesse vídeo o foco é outro, é falar como a gente trocou de um modelo para o outro, saiu do modelo geocêntrico e foi para o modelo heliocêntrico. Então a gente vai focar em algumas personalidades que colaboraram para que a gente chegasse nesse modelo. A gente vai falar um pouco do Copérnico, vai falar um pouco do Galileu, vai falar um pouco do Kepler. E com essas ideias a gente deve concluir como o modelo chegou no ponto em que a gente usa hoje. Essa é a intenção desse vídeo. Agora, sem mais conversa, bora pro vídeo. Bom, então, depois do modelo proposto por Ptolomeu, a ideia é que o conceito de geocentrismo já era bem estabelecido. Então você vê que até mais ou menos 1500 depois de Cristo, a maior parte das pessoas que estudava alguma coisa sobre astronomia, que aprendeu um pouco mais sobre os astros e o cosmos, tinha a ideia da Terra no centro do sistema, com os planetas girando ao redor. Então esse modelo ele ficou mais comum, ele ficou um modelo que todo mundo tratava como ideal. Para você conseguir tirar isso da cabeça da sociedade e trabalhar novos modelos, demorou, não é uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia. Perto desse período de 1500, finalzinho de 1480 até 1500 e alguma coisa, é o período de vida do Nicolau Copérnico. Ele foi uma das pessoas que, baseado em modelos anteriores, como um proposto por um antigo grego, Aristarco de Samos, desenvolveu um modelo heliocêntrico, a ideia de Sol no centro do sistema, com os planetas girando ao redor. Isso quebrava um pouco a dificuldade de explicar o modelo, porque o modelo geocêntrico já era bem estabelecido. Você tinha a Terra parada no centro, uma órbita para o Sol e órbitas para os planetas, as estrelas estranhas, para os gregos, que para poder funcionar precisava ter os epiciclos girando em torno do eixo. E a ideia do Copérnico era que, se você colocasse o Sol no centro do sistema, ficaria muito mais fácil você justificar a movimentação dos planetas e poderia abolir essa ideia dos epiciclos. Bastava você entender que alguns planetas giravam mais próximos do Sol do que a Terra e outros mais distantes do Sol do que a Terra. E aí você não precisava mais justificar essa movimentação de órbita dentro da órbita, que era um modelo mais estabelecido até o momento. Tá? Então, o Copérnico ele teve dificuldades para poder fazer esse modelo ser tratado com seriedade pela comunidade científica. A gente precisa lembrar que nessa época a força da Igreja Católica acabava impedindo um pouco esse tipo de desenvolvimento, porque isso contradizia um pouco o que estava escrito na Bíblia. Então ele teve alguns problemas para discutir o modelo dele e ao longo de sua vida teve um certo trabalho. Mas foi um pontapé inicial, de novo, conversando com a comunidade científica, fazendo as pessoas olharem novamente para o modelo heliocêntrico, que chamou a atenção de outras pessoas. Talvez o primeiro que tenha feito um trabalho relevante com relação a isso foi o Galileu Galilei, que, depois de ler bastante sobre Copérnico, resolveu estudar um pouco mais sobre o céu e encontrou uma solução inteligente. Ele pegou uma luneta, que já era um dispositivo conhecido. A ideia é que a luneta já nessa época era muito comum nas grandes navegações, e resolveu pegar a luneta e apontar para o céu noturno, para ver o que ele podia enxergar. E aí, olhando para o céu à noite, ele percebeu primeiro a Lua e suas crateras. Isso já era um pouco chocante para a sociedade da época, porque se parar para pensar, eles tinham o ambiente do nosso planeta e imaginavam que acima disso era o céu das estrelas perfeitas. Eles até já entendiam a Lua como um corpo iluminado pelo Sol, mas o que eles viam à distância e a olho nu eram só manchas, e eles achavam que essas manchas eram naturais da Lua. Com o advento da luneta e a percepção do Galileu de que olhando com a luneta para a Lua você podia enxergar melhor o que tinha lá, ele conseguiu perceber as crateras, os buracos na Lua. Isso chocava, porque a ideia era de que a Lua fosse uma esfera perfeita. A hora que eles perceberam que a Lua tinha buracos, isso já foi uma coisa um pouco chocante para a sociedade de sua época. Por outro lado, o Galileu achou aquilo uma oportunidade ímpar para continuar estudando. Só que quando ele pegou a luneta e resolveu apontar para os planetas, ele não conseguia ver grandes coisas, ele continuava vendo apenas os pontos brilhantes. Porque aquelas lunetas que ele estava usando eram lunetas de navegação, lunetas para ver coisas de pequena distância. Foi aí que então ele resolveu procurar fabricantes de lunetas e pedir para que se fabricassem lunetas específicas para o que ele queria. Então ele queria que a distância entre as duas lentes da luneta, a objetiva, que fica mais perto do objeto,
e a ocular, que fica mais perto dos olhos, fosse aumentada, e que também o ponto focal dessas duas lentes fosse modificado, para que ele pudesse tentar observar coisas mais distantes e trazer para mais perto. Tá? Essa ideia que ele teve ajudou, que aí quando ele pegou a luneta nova, já fabricada para esse fim, e apontou para um dos planetas, para uma das estrelas estranhas, Júpiter, ele conseguiu perceber algo de muito diferente do que se esperava antes. Júpiter não era mais um pontinho brilhante no céu, era agora uma bolinha, com alguns pontinhos brilhantes próximos dela, que não davam para ser vistos antes. E aí ele passou um tempo observando Júpiter e percebeu que esses pontinhos mudavam de lugar no decorrer dos dias. E ao prestar atenção e fazer uma análise desses pontinhos que, ora você tinha um de um lado, dois do outro, dois do lado contrário, um do outro, ou só um e um, e depois chegava a ver 4 pontinhos brilhantes em momentos diferentes, isso significava que ele estava vendo um corpo celeste com outros corpos girando ao redor dele. Nesse ponto, já ficava um pouco mais complicado o modelo geocêntrico ser defendido. Porque veja, a ideia do modelo geocêntrico é que a Terra está no centro do sistema e que tudo gira em torno da Terra. Com essa percepção de Galileu, ficava evidente que existia um outro corpo celeste que tinha seus satélites naturais, que giravam em torno dele e que, com certeza, não estavam girando diretamente em torno da Terra. Então, daí para frente, era uma questão de parar, estabelecer melhor como essa estrutura funcionava, para que, com o tempo, as pessoas começassem a ir mudando do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico. Nesse ponto é que aparece o Kepler. Mas todo mundo pensa direto no Kepler e o modelo que ele fez. E na verdade a coisa não aconteceu bem assim. Você tinha, antes do Kepler, um outro pesquisador, o Tycho Brahe. Ele é menos falado na história da astronomia, mas talvez ele seja tão relevante quanto Kepler. O Tycho Brahe, diferente do Kepler, era mais geocentrista. E ele não era necessariamente um astrônomo de ofício. Ele era mais um astrólogo. Isso mesmo. Astrólogo, e a ideia, quando a gente fala isso, chama um pouco a atenção. A astrologia era tratada como ciência nesse período aí, por volta de 1600, que é a época de vida do Tycho Brahe e do Kepler. E o que aconteceu nesse período em que o Tycho Brahe trabalhava como astrólogo é que as previsões do futuro do Tycho Brahe eram tratadas como muito relevantes para um duque da região em que ele vivia. E esse duque produziu para ele um ambiente para que as pesquisas fossem desenvolvidas. Não pesquisas astronômicas, mas pesquisas astrológicas. O cara queria previsão do futuro para poder definir o que ele ia fazer com relação a conflitos, guerras, possíveis negociações que ele viesse a fazer. Então ele sempre recorria ao Tycho Brahe como se fosse um guru para definir o que seria o ideal para ele de decisão. E aí ele tinha um problema com o Tycho Brahe, porque ele chegava para o Tycho Brahe e falava: olha, eu preciso de uma previsão para isso, isso e isso, e eu preciso até tal dia. E o Tycho Brahe não dava o retorno que era esperado no prazo. Porque o Tycho Brahe costumava sair, e nessas saídas do Tycho Brahe, ele normalmente ia para festas, ia para coisas inadequadas para a sua sociedade, e nesse processo ele se perdia e não dava o retorno esperado. O que aconteceu foi que, já que o Duque gostava muito das previsões do Tycho Brahe, ele resolveu que era hora de fazer um investimento. Ele pegou uma ilha e nessa ilha ele construiu um grande observatório astronômico, que ele cercou com muros e que ele colocou guardas de segurança. E aí ele foi, chamou o Tycho Brahe e falou: pronto, preparei um ambiente para você resolver seus problemas relativos à astronomia e também relativos à astrologia, aquilo que eu quero saber. E aí o Tycho Brahe ficou, entre aspas, meio contente, porque ia ter um grande local para trabalhar, mas ao mesmo tempo meio preocupado, porque ia ser muito mais difícil para ele fazer as fugidinhas que ele costumava fazer, para ir beber ou para ir sair com as mulheres, que era o que ele gostava de fazer. Nesse processo, ele até aceitou e foi para lá, mas não ficou muito tempo satisfeito. Ele começou a procurar outras pessoas que pudessem colaborar com ele para que ele pudesse sair. E foi assim que ele encontrou o Kepler. Não do jeito que ele esperava, porque ele encontrou artigos do Kepler, que era um matemático que inclusive lecionava e tinha recentemente perdido o emprego, e que escrevia artigos sobre heliocentrismo. O Tycho Brahe não era totalmente contrário ao heliocentrismo, mas ele era geocentrista de profissão. A ideia dele era talvez uma coisa um pouco mais intermediária. Ele pensava que todos os corpos giravam em torno da Terra, inclusive o Sol, mas ele tinha uma ideia de que talvez, ao invés de falar que os outros planetas girassem em torno da Terra, ficaria mais fácil dizer que o Sol girava em torno da Terra e alguns planetas giravam em torno do Sol. Então ele tinha um modelo intermediário. Ele leu esses artigos propostos pelo Kepler e chamou ele para uma reunião.
Falou, olha, eu gostaria de te oferecer um emprego, né? Eu tenho uma oportunidade de emprego aqui, eu vi as suas pesquisas, não concordo com a sua ideia heliocêntrica, mas eu também vi algumas previsões astrológicas que você fez, porque sim, o Kepler também trabalhava com astrologia e ele escrevia alguma coisa sobre previsões do futuro em jornais locais na região dele. E aí o Tycho Brahe falou, olha, se você vier trabalhar comigo aqui, eu vou te pagar um salário e você vai trabalhar com as suas ideias, mas voltadas para me ajudar a provar o sistema geocêntrico, talvez com os planetas girando em torno do Sol, mas um sistema geocêntrico, e em paralelo com isso você vai me ajudar com as previsões astrológicas. Como o Kepler tinha recém perdido o emprego, ele topou, achou uma boa ideia e foi trabalhar na ilha junto com o Tycho Brahe. E era isso que o Tycho Brahe queria. Porque veja, quando o Johannes Kepler chega para trabalhar com ele, o que ele faz é passar um tempo passando alguma informação para que o Kepler trabalhasse com as pesquisas astrológicas de maneira similar ao Tycho Brahe, escrevesse de forma parecida mesmo. E aí ele começou a dar umas fugidas dessa ilha para voltar à vida que ele gostava de ter. Né? Era um processo totalmente custoso, que ele precisava sair, pular o muro, fugir dos guardas, entrar na água, deixar uma canoa a uma certa distância, então ele tinha que ir a nado, soltar essa canoa que ele deixava amarrado debaixo da água num ponto fixo, subir na canoa, remar para o outro lado da margem só para poder ter acesso às coisas que ele gostava na sociedade, ir atrás das mulheres, ir atrás da bebida. E ele fez esse processo por pouco tempo, porque ele acabou falecendo em menos de um ano com pneumonia. Sim, isso mesmo. Custou caro para ele essa história de ficar indo para a água, fugindo dos guardas, voltando de manhã sem que ninguém percebesse que ele tinha saído e deixando tudo para o Kepler fazer. Né? Ele acabou falecendo de pneumonia, que ele contraiu justamente por causa de ficar com a roupa molhada e ficar fazendo esses processos. E essa informação chegou até o Duque. Ele ficou sabendo que o Tycho Brahe, o cara que era o astrólogo real, uma pessoa importante para ele, tinha falecido. E aí ele ficou muito preocupado. Falou, e agora? Quem vai fazer as previsões astrológicas para mim? Só que, por mais que ele tenha ficado sabendo da morte, ele continuou recebendo previsões. E ele se deu conta de que as últimas previsões, no intervalo dos últimos 2, 3 meses, eram aquelas que ele mais gostava. E aí ele achou muito estranho. Falou, tem duas possibilidades. Ou tem o fantasma do Tycho Brahe trabalhando para mim, ele continuou mandando previsões, ou tem alguma coisa diferente acontecendo lá. E ele resolveu fazer uma visita a essa ilha. Quando chegou lá, finalmente ele conheceu o Kepler e passou para ele o cargo que antes era do Tycho Brahe. O Kepler, que nunca foi geocentrista, sempre teve ideias heliocentristas, pegou todas as medidas, todas as referências que o Tycho Brahe já tinha feito para tentar mostrar o sistema dele e resolveu retrabalhar aqueles dados para tentar mostrar o modelo heliocentrista, que era aquilo que ele acreditava, baseado no que ele tinha lido antes, coisas que ele tinha lido sobre Galileu e sobre Copérnico. E o que aconteceu? Nesse processo, ele começou a escrever várias leis, das quais 3 são as leis que nós usamos até hoje para justificar melhor o funcionamento do modelo heliocêntrico. A primeira lei, a lei de Kepler das órbitas, diz que a órbita dos planetas em torno das estrelas é uma órbita elíptica. Ela não é como uma circunferência perfeita. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado, porque as representações mostram ela como se fosse um ovo muito achatado. E não é isso. A excentricidade da elipse dos planetas do sistema solar é bem discreta, é da ordem de 0,1, sendo que a ordem de excentricidades vai de 0,1 a 0,9. Então ela é quase uma circunferência, ela é só um pouquinho ovalada e não tão espremida como o pessoal demonstra. A segunda lei, ela já vai falar de uma relação um pouco mais difícil de ser percebida. Pensa o seguinte, imagina que você pudesse amarrar uma linha invisível que conectasse o planeta à sua estrela e que você acompanhasse o movimento dessa linha invisível enquanto o planeta percorre sua órbita. A ideia da segunda lei indica que essa linha percorre áreas iguais e intervalos de tempo igual, o que justificaria para a gente que quando o planeta está mais próximo da estrela, ele anda um pouco mais rápido. Quando o planeta está um pouco mais distante da estrela, ele anda um pouco mais devagar. E a terceira e última lei, ela vai falar para a gente de uma relação direta entre o período de revolução do planeta e o raio médio entre o planeta e a estrela. A equação que ele deduziu a partir disso é uma equação matemática. T ao quadrado dividido por raio ao cubo é igual a uma constante. Essa equação, por mais que seja uma equação um pouco diferente, que tem quadrado, tem cubo, ela é útil porque ela justifica que eu posso pegar um planeta como referência e usar ele para definir período de revolução ou raio médio de outros planetas. Basta que eu conheça uma das duas informações e eu posso comparar um com o outro.
a partir dessas 3 leis e a partir também das coisas anteriores, as ideias de Copérnico, as ideias bem mais antigas do Aristarco de Samos e as ideias também do Galileu, é que o modelo heliocêntrico foi ganhando mais força de acordo com a comunidade científica, até que de vez acabou trocando de lugar com o modelo geocêntrico. Muitos anos depois, mais ou menos na ordem de 1800, é que a Igreja Católica passou a reconhecer os trabalhos de Galileu, entre outros trabalhos, também como trabalhos válidos e parou de tratar como uma afronta à Igreja. Mas isso é uma questão que sempre existiu no início dos processos científicos, né? Alguma discussão quando um modelo era muito diferente de algo proposto, por exemplo, na Bíblia. Então a gente tem aí um modelo mais fechado, a ideia que a gente usa hoje, que é o modelo heliocêntrico com as ideias de Kepler. E era isso. Num próximo vídeo, a gente vai começar a falar de outras coisas, agora principalmente as operações matemáticas relativas a isso. E é isso, mais um episódio dessa jornada que a gente está concluindo. É importante que, se você chegou aqui agora e não está entendendo direito por que a gente começou justo nesse pedaço, é porque talvez você não tenha percebido que esse vídeo é uma sequência. A gente tem uma parte 1 lá atrás que você precisa assistir e vir assistindo a playlist vídeo a vídeo para entender melhor isso que a gente está falando. E se você também chegou aqui e gostou do nosso trabalho nesse momento, além de, claro, voltar para ver esses outros vídeos, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e também de tocar o sininho para poder receber novas informações de outros vídeos, outros trabalhos que a gente venha fazer sobre astronomia, sobre física ou mesmo sobre matemática. Agora, se você já é inscrito no canal, se você já tocou o sininho, deixa o like para fortalecer o trabalho. Esse é mais um vídeo desse trabalho que a gente vem fazendo de astronomia. E não esquece de deixar os comentários aqui embaixo, de contar pra gente o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer saber mais, alguma curiosidade ou de repente uma sugestão, uma ideia para novos vídeos para a gente poder ir rumo a outras ideias. Então, espero vocês, conto com a participação aí nos comentários. Agradeço mais uma vez por quem deixou o like, por quem participou e espero vocês na continuação, porque ainda tem mais vídeos sobre isso. Agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre as fórmulas e trabalhar um pouquinho mais os conceitos práticos da parte de astronomia. Por enquanto é isso. Obrigado, gente. Tchau.